Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro com a palavra de hoje. Neste domingo nós estamos aqui reunidos em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo para falarmos um pouco a respeito da grandiosidade do nosso Deus e do quanto que Ele nos chama para andar nos seus caminhos e esses caminhos são bons para nós. Deus Ele é como um treinador para nós. Ele tem preparado um grande plano para a nossa vida e se nós trilharmos e seguirmos os passos do nosso treinador, ouvirmos a sua voz, com certeza seremos muito bem-sucedidos na vida. Paulo falou lá em Filipenses capítulo 3 e nos versículos 13 e 14: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo está falando aqui a respeito de uma linguagem que era comum naquela época, que era a linguagem esportiva. Na verdade, essa linguagem ela é comum para nós hoje. Nós sabemos o que são corridas, o que é deixar um ponto de partida para chegar numa linha onde que nós então vamos receber o nosso prêmio. E quando Paulo está falando a respeito das coisas que ele tem que deixar para trás, é porque ele tem em mente que um atleta, quando ele está treinando e se preparando para uma competição, ou mesmo correndo, ele tem que se concentrar naquilo que está fazendo. Não deixar que as outras coisas o distraiam, mas prosseguir para o alvo, ir até onde que é o seu propósito, que é a vitória. Quando nós falamos sobre isso no cristianismo, nós também temos um chamado, que é o chamado de andar com Cristo. E também Cristo, ele exige de nós uma dedicação que é total. E talvez você, às vezes, já tenha se perguntado se você tem vivido a sua vida de uma forma adequada, de fato. Será que eu, como um servo de Cristo, estou correndo para o alvo? Será que eu realmente estou deixando que as outras coisas fiquem para trás, que elas não me distraiam? Nós temos um exemplo, que é o exemplo do que acontece nas Olimpíadas. Em cada Olimpíada, o país que está sediando a Olimpíada prepara e constrói um complexo chamado de Vila Olímpica. Nessa Vila Olímpica são colocados as equipes dos outros países, os competidores. As Vilas Olímpicas elas são construídas com o propósito de dar um descanso, dar um suporte para cada participante das Olimpíadas e também para que se evitem as distrações que estão fora do complexo olímpico. Imagine se você fosse hoje um competidor de uma Olimpíada e você viajasse, por exemplo, para Milão. Você iria com certeza querer visitar os lugares, conhecer o que tem ao redor, visitar talvez alguns restaurantes, pontos turísticos, se alimentar. Mas e quanto isso seria prejudicial se você estivesse participando de uma Olimpíada, porque você ia perder o seu desempenho, o seu preparo, você ia acabar talvez engordando e perdendo até o propósito de ter estado lá, em primeiro lugar. E eu acredito que não deve ser nada bom para um participante de uma Olimpíada estar se preparando para a competição mais importante da sua vida e aí na última hora deixar que as coisas triviais o afastassem do seu alvo. Da mesma forma, nós como cristãos, que tristeza será para nós chegarmos no fim da nossa vida, chegarmos diante do momento final, onde que nós então seremos chamados para nos reunirmos com Jesus e deixarmos que o resto das coisas do mundo, as trivialidades, aquilo que não importa, aquilo que é secundário, tomar conta da nossa vida. Nós temos um chamado de andar com Deus, de estar com Ele. E esse chamado, ele exige uma dedicação total a Ele. Se nós, nesse chamado, temos nos desviado, andado por outros caminhos, deixado que outras coisas ocupem a nossa mente, quem sabe agora seja uma hora de nós revisarmos a nossa vida e voltarmos atrás, prestarmos atenção. Afinal de contas, para que fomos criados? Com que propósito estamos correndo? Para onde nós estamos indo? Revise sua vida, entregue sua vida ao Senhor e peça que também Ele possa cuidar do seu coração. Vamos orar? Senhor, nós pedimos que você possa falar na nossa vida, que através da palavra que a Zê vai estar trazendo para nós, o Senhor também possa, ao nosso coração, estar nos chamando de volta para Ti. Nós, Senhor, às vezes nos esquecemos do nosso propósito de estarmos aqui neste mundo, nos esquecemos de que o Senhor tem um chamado para nós, que a vida ela terá um fim, que ela será a nossa linha de chegada,
lá na morte, mas que Tu também tem um prêmio para aqueles que creem em Ti, que é estar contigo, estar vivendo, Senhor, a vida eterna. E nós pedimos a Ti que Tu possa estar nos preparando para isso, que como competidores nesse mundo, que estão fugindo com certeza da morte e chamando outros para andar contigo, o Senhor também possa manter a nossa vida focada em Ti. Nós pedimos, Senhor, que possa nos abençoar e guardar, que também fale a nós através dessa palavra que será trazida a nós hoje, que possa abençoar também a Zé, para que ela, Senhor, transmita aquilo que vem do Teu coração. Nós, Senhor, nos entregamos em Tuas mãos e agradecemos por estarmos aqui hoje. Amém, Jesus. E agora vamos escutar a mensagem preparada pela nossa missionária, a Zé, Thaíse. Desejamos a ela que também Deus a abençoe e que também os nossos corações possam estar agora abertos e prontos para receber essa palavra. Olá, queridos irmãos, que legal que a gente pode estar aí para ouvir a palavra do nosso Deus mais uma vez. E eu quero começar perguntando para você, se você já se perguntou por que é que a nossa Bíblia é dividida em Antigo e Novo Testamento. E você sabe exatamente o que testamento significa? Se nós formos pesquisar essa palavra, nós vamos ver que uma das traduções para essa palavra também pode ser aliança, ou aquilo que nós conhecemos como pacto ou combinado, talvez até um contrato. Ou seja, tudo aquilo que nós lemos no Antigo Testamento, de Gênesis até Malaquias, está falando de uma aliança que é considerada antiga. E a partir de Mateus é uma nova aliança, um novo combinado. Nós vemos lá em Gênesis que quando Deus começou a formar o seu povo através de Abraão, Ele fez com Abraão uma aliança. Ele fez com Abraão um combinado. E esse combinado ele durou durante todo o Antigo Testamento. E quando nós vamos estudando adiante a história do povo de Israel, nós vamos vendo do que se tratava essa aliança. E era parte dessa aliança aquilo que são as leis de Moisés, as coisas que estão escritas ali em Êxodo, depois em Levíticos e Números, são, por exemplo, os mandamentos ou os rituais que eles precisavam fazer, as festas durante o ano, que eram uma ordem de Deus, e também os sacrifícios e como eles faziam isso. Esse combinado ele também incluía que aquele povo que Deus tinha formado, ele não ia adorar a outros deuses, somente a Deus que tinha chamado eles. Se a gente vai estudando mais um pouquinho, nós vamos ver que dentro desse combinado havia um mediador entre Deus e o povo, que era o sacerdote. Ele fazia essa mediação de fazer os sacrifícios do povo diante de Deus. Quando nós vemos lá a estrutura do tabernáculo, ou do santuário onde isso tudo acontecia, nós vamos ver que existia uma separação entre a parte onde o povo podia estar e a parte onde eles não poderiam entrar. Tinha um véu que separava eles da presença de Deus, onde estava a Arca da Aliança, que simbolizava essa presença. Além de estarem separados de Deus e precisarem desse mediador, do sacerdote, eles também só podiam realizar os seus sacrifícios ali onde estivesse a Arca da Aliança, ali onde Deus tivesse determinado como um lugar para oferecer esses sacrifícios. E eles sabiam que a desobediência deles a essa aliança, ela tinha consequências sérias do relacionamento deles com Deus, e que isso também trazia outras consequências para a vida deles. Ou seja, eles tinham um mediador para o relacionamento com Deus, eles tinham um lugar específico como centro do seu culto e só ali podia ser realizado esses sacrifícios, e a desobediência deles tinha consequências muito sérias. Além de leis e de ordens de ritual que Deus tinha dado para eles dentro desse combinado, Deus também fez promessas para eles. E Ele prometeu que Ele daria a esse povo uma terra chamada Terra de Canaã. O texto que a gente vai ler hoje, ele fala sobre o que aconteceu logo depois da conquista dessa terra. Eles foram chegando na terra e dominando os povos e guerreando com eles e conquistando porque Deus estava lutando com eles e estava dando essa conquista para eles. E aí nós vemos que 3 tribos das 12 que compunham todo o povo, essas 3 tribos elas gostaram muito da terra que estava do lado leste do Jordão. E aí elas chegaram para Moisés, que era o líder do povo, e disseram: olha, nós gostaríamos de ficar com essa terra que fica desse lado do Jordão.
E aí o Moisés disse para eles: tudo bem, vocês podem ficar com essa terra, mas agora vocês primeiro precisam ir com as outras tribos e ajudar as outras tribos a conquistarem o restante da terra. E depois vocês podem voltar para essa terra que é de vocês. E aí nós vamos vendo que lá em Josué 22, o capítulo que nós vamos estudar hoje, eles estão conversando com Josué, que era um novo líder. E Josué diz para eles: olha, agora vocês cumpriram o combinado de vocês. Vocês cumpriram aquilo que vocês tinham falado com Moisés, de que vocês iriam com as outras tribos, conquistando o restante da terra. E agora que essa terra já está conquistada, vocês podem voltar para a terra de vocês, para as mulheres e os filhos de vocês. Lá em Josué 22, versículos 10 seguintes, é o relato dessas 3 tribos que agora voltam para a sua terra a leste do Jordão, do outro lado do Jordão. E eu quero ler com você, convido você a abrir a sua Bíblia lá em Josué 22, no versículo 10. E lá diz assim: vindo eles para os limites pegados ao Jordão, na terra de Canaã, ali os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, altar grande e vistoso. Os filhos de Israel ouviram dizer: eis que os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar defronte da terra de Canaã, nos limites pegados ao Jordão, do lado dos filhos de Israel. Ouvindo isso, os filhos de Israel, ajuntou-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, para saírem à peleja contra eles. E aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e à meia tribo de Manassés, enviaram os filhos de Israel para a terra de Gileade, Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, e 10 príncipes com ele, de cada casa paterna, um príncipe de todas as tribos de Israel. E cada um era cabeça da casa de seus pais, entre os grupos de milhares de Israel. Indo eles aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e à meia tribo de Manassés, a terra de Gileade, falaram-lhes dizendo: assim diz toda a congregação do Senhor: que infidelidade é essa que cometestes contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir o Senhor, edificando-vos um altar para vos rebelardes contra o Senhor? Acaso não nos bastou a iniquidade de Peor, de que até hoje não estamos ainda purificados, posto que houve praga na congregação do Senhor, para que hoje abandoneis o Senhor? Se hoje vos rebelais contra o Senhor, amanhã se irará contra toda a congregação de Israel. Se a terra da vossa herança é imunda, passai-vos para a terra da possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor, e tomai possessão entre nós. Não vos rebeleis, porém, contra o Senhor, nem vos rebeleis contra nós, edificando-vos altar afora o altar do Senhor nosso Deus. Não cometeu Acã, filho de Zera, infidelidade no tocante às coisas condenadas? E não veio ira sobre toda a congregação de Israel? Pois aquele homem não morreu sozinho na sua iniquidade. Aqui, esse relato de Josué nos conta que, quando estavam indo para a sua terra, do outro lado do Jordão, essas 3 tribos, a tribo de Gade, de Ruben e a metade da tribo de Manassés, eles montaram um altar. Eles construíram esse altar antes de atravessarem o rio e chegarem na sua terra. E assim que as outras 10 tribos ficaram sabendo do que aqueles homens tinham feito, eles ficaram enfurecidos, porque como eles podiam ter a coragem de serem infiéis a Deus, de serem infiéis a essa aliança, de se rebelarem contra Deus? E aí eles enviam esses mensageiros e até mesmo o sacerdote para ir conversar com esses homens e falar: o que vocês estão fazendo? Olha só, vocês não sabem que esse pecado de vocês agora vai trazer consequências sobre a nossa vida também? E ali eles usam os 2 exemplos. O exemplo daquilo que aconteceu em Peor, que foi quando o povo de Israel ele começou a adorar a deuses moabitas. Eles trocaram o Deus da aliança por outros deuses. E aconteceu que veio por causa disso uma praga dentro do povo de Israel que matou 24 mil homens. E eles usam ainda um outro exemplo, que é o exemplo do Acã. Quando eles foram conquistar Jericó, Josué deixou bem claro que eles não deveriam tomar nada daquela cidade, mas que eles deveriam queimar e destruir todas as coisas. Mas o Acã, ele viu umas coisas que valiam bastante,
e por isso ele roubou essas coisas, escondeu na sua tenda e fez tudo isso muito escondido. E aconteceu que depois disso eles foram para outra cidade, conquistar outra cidade, e eles perderam essa batalha, porque eles estavam sendo infiéis à aliança que eles tinham com Deus, e por isso Deus não foi com eles nessa batalha. E muitos homens morreram. E com esses exemplos, eles mostram para esses homens que construíram esse altar que eles estavam fazendo algo que ia trazer consequências sérias para o povo todo, porque eles sabiam que, por causa da aliança que eles tinham com Deus, eles não eram 12 tribos separadas, mas eles eram uma unidade, eles eram um povo que, assim como foi para a guerra juntos, também sofreria as consequências do pecado todos juntos. Por isso eles dizem, não são só vocês que vão sofrer com esse pecado de vocês, mas todos nós. Assim como não foi só o Acã que sofreu com o pecado dele, mas todos os homens que foram para a guerra naquele dia. E também a família do Acã, que foi toda apedrejada por causa do pecado dele. Uma outra coisa que eles trazem ali, que eles aprenderam, foi que quando eles fossem infiéis à aliança que eles tinham com Deus, com esse combinado que eles tinham, isso traria consequências de muito sofrimento e muita morte. E outra coisa que está bem claro para eles é que esse sofrimento e essa morte, eles perduram por muito tempo. Ali no versículo 17, esses líderes que foram até aquele povo que construiu o altar, eles dizem, nós ainda estamos sofrendo por causa daquilo que aconteceu em Peor. Nós ainda estamos com as consequências da morte daqueles 24 mil homens, por causa da nossa idolatria, por causa do nosso pecado, da nossa infidelidade à aliança de Deus. E por causa disso, por causa desse medo à infidelidade, assim que eles souberam que as 3 tribos do lado leste do Jordão estavam construindo um outro altar, eles foram até lá dizendo, vocês estão loucos, e alertando e pedindo para que eles abandonassem isso, porque eles estavam considerando aquilo uma infidelidade à aliança que eles tinham com Deus. E agora eu quero convidar você a ler os versículos 21 seguintes, que é a explicação daquelas 3 tribos do porquê que eles construíram aquele altar. E ali diz assim, então responderam os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, e disseram aos cabeças dos grupos de milhares de Israel, o poderoso, o Deus, o Senhor, o poderoso, o Deus, o Senhor, ele o sabe, e Israel mesmo saberá, se foi em rebeldia ou por infidelidade contra o Senhor, hoje não nos preserveis. Se edificamos altar para nos apartarmos do Senhor, ou para sobre ele oferecermos holocausto e oferta de manjares, ou sobre ele fazermos oferta pacífica, o Senhor mesmo de nós o demande. Pelo contrário, fizemos por causa da seguinte preocupação. Amanhã vossos filhos talvez dirão a nossos filhos, que tendes vós com o Senhor Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão por limite entre nós e vós, ó filhos de Ruben e filhos de Gade. Não tendes parte no Senhor, e assim bem poderiam os vossos filhos apartar os nossos do temor do Senhor. Pelo que dissemos, preparemo-nos e edifiquemos um altar, não para holocausto nem para sacrifício, mas para que entre nós e vós, e entre as nossas gerações depois de nós, nos seja testemunho, e possamos servir ao Senhor diante dele com os nossos holocaustos e os nossos sacrifícios e as nossas ofertas pacíficas. E para que vossos filhos não digam amanhã a nossos filhos, não tendes parte no Senhor. Pelo que dissemos, quando suceder que amanhã assim nos diga a nós e às nossas gerações, então responderemos, vede o modelo do altar do Senhor que fizeram nossos pais, não para holocausto nem para sacrifício, mas para testemunho entre nós e vós. Longe de nós o rebelarmos-nos contra o Senhor e deixarmos hoje de seguir o Senhor, edificando altar para holocausto, oferta de manjares ou sacrifício. Afora o altar do Senhor, nosso Deus, que está perante o seu tabernáculo. A partir desse texto que a gente leu agora, nós vemos que a intenção do povo, daquelas 3 tribos, quando construíram esse altar, ela não era uma intenção de desobediência a Deus ou de construir um altar para outro Deus. Eles, na verdade, estavam querendo garantir que eles e a sua geração seriam fiéis a Deus e à aliança que eles tinham com Deus.
era bem diferente do que aquelas outras 10 tribos interpretaram daquilo que eles estavam fazendo. Eles olharam para esse altar e consideraram aquilo como rebeldia, como infidelidade, como um abandono de Deus. Mas na verdade o que eles estavam querendo é justamente permanecer fiéis a Deus. Apesar daquilo que viria adiante, eles queriam que eles, e mais do que isso, que os seus filhos continuassem fiéis a esse Deus. É muito interessante que eles estão preocupados com a geração que viria depois deles, porque eles desejavam que os seus filhos eles fossem fiéis, ainda que os pais não estivessem mais presentes. Eles estão preparando os filhos para permanecerem fiéis à aliança, obedientes a Deus, mesmo que os pais não estejam mais com eles, para que essa fidelidade deles não dependa dos seus pais. Eles sabiam que mais adiante podia acontecer que as tribos do outro lado do Jordão iam olhar para eles e dizer: ué, vocês não são parte do nosso povo, vocês não são parte do povo de Deus, porque olha só, vocês ficaram do outro lado do Jordão, vocês nem fazem parte da nossa terra. E era justamente por causa disso que eles estavam criando esse altar para dizer: não, olha só, nós fazemos parte desse povo. Tá vendo esse altar aqui? Ele comprova que nós somos parte do povo de Deus, assim como vocês são. Para que quando os filhos deles começassem a questionar: ué, por que a gente está do outro lado do Jordão? Para que eles também olhassem para esse altar e lembrassem: nós ainda somos povo de Deus. E quando viesse o confronto das outras 10 tribos, eles também permanecessem fiéis. Uma outra coisa que acontecia por eles estarem do outro lado do Jordão é que eles estavam longe do santuário, do tabernáculo e da Arca da Aliança. Essa arca ela estava colocada em Siló, que ficava do lado oeste do Rio Jordão. Ficava distante das 3 tribos que estavam do outro lado do rio. E por isso, mesmo que eles não tivessem acesso a esse tabernáculo, eles não queriam que a sua fidelidade dependesse do lugar onde a arca estava colocada. Eles sabiam que eles precisavam desse lugar para poder fazer os seus sacrifícios, que eles precisavam do sacerdote para ir até lá, mas que a fidelidade deles, ou seja, a maneira como eles iam se portar e de estar adorando somente a esse Deus, que isso não dependesse de Siló, onde estava a Arca da Aliança. Eles não queriam que a fidelidade deles e dos filhos deles tivesse uma condição de depender dos pais ou depender do tabernáculo. Com isso, eles demonstraram algumas coisas. A primeira delas é que eles conheciam a aliança e eles sabiam aquilo que eles podiam e não podiam fazer para continuar fiéis e obedientes a essa aliança. Por exemplo, eles dizem que construíram esse altar como um testemunho, mas que eles não iam realizar sacrifícios naquele lugar. Isso porque a aliança dizia que o único lugar onde os sacrifícios deveriam ser realizados era onde a Arca da Aliança estava, que não era nesse lugar ali. Uma outra coisa que eles demonstram com essa fala deles é que eles queriam deixar bem claro o seu testemunho de que Deus era o Senhor daquelas tribos. Ali no versículo 28, eles dizem para que fosse um testemunho entre nós e entre vós. Eles queriam que fosse um testemunho para os seus filhos e para a sua família, mas também que fosse um testemunho para aqueles que estavam de fora da sua casa, para as outras tribos, para que os outros povos também vissem que eles eram um povo que adorava somente a Deus. Que esse testemunho ele não dependesse do lugar onde eles estavam adorando ou das circunstâncias que eles estavam vivendo ou dos questionamentos que viessem, sejam os questionamentos pessoais ou os confrontos que viessem de fora deles, mas que eles permanecessem fiéis, sabendo Deus é o nosso Senhor. E agora com relação à nova aliança, né? Nós lembramos lá no início do vídeo que existe o Antigo e o Novo Testamento, ou seja, a Antiga e a Nova Aliança. A Nova Aliança, ela é iniciada com Jesus. Se nós lemos lá em Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento, ou seja, da Nova Aliança, ele começa falando de Jesus e do seu nascimento. Quando Jesus veio no mundo, ele começou essa nova aliança. Aquilo que era a antiga aliança, ela já não tinha mais validade, porque Jesus ele veio para criar, para fazer uma nova aliança. Isso significa uma nova forma de relacionamento com Deus. E nessa nova aliança, não era mais necessário um sacerdote, não era mais necessário um santuário.
e nem sacrifícios, porque Jesus era o único mediador. Ele é o único que nós precisamos para ter um relacionamento com Deus, o único que precisamos receber na nossa vida. Nós lemos lá em Hebreus, no capítulo 10, versículo 19, o seguinte: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Aqui o autor de Hebreus ele nos mostra que o único mediador necessário para o nosso relacionamento com Deus nessa nova aliança é Jesus Cristo. E que por causa de Jesus nós podemos entrar com coragem, nós podemos entrar com ousadia na presença de Deus. Ele diz no Santo dos Santos. O Santo dos Santos era o lugar onde ficava a Arca da Aliança, lá no tabernáculo, que era separado por aquele véu, e onde só o sacerdote podia entrar. E agora nós temos acesso a esse lugar, a presença de Deus, por causa de Jesus. Nós podemos entrar lá e não precisamos fazer isso só uma vez ao ano, como era na antiga aliança. Nós temos acesso livre para chegar e até mesmo viver na presença do nosso Deus. A partir dessa nova aliança, Deus também cria um novo povo. Não é mais só aqueles que nascem como israelitas, que fazem parte do povo de Deus, mas todo aquele que crê em Jesus Cristo. E é por isso que eu e você também podemos fazer parte desse povo. A Bíblia também nos diz, lá em 1 Coríntios 3,16, que nós somos santuário de Deus. Nós não precisamos mais de um templo para nos reunir, porque o Espírito habita em nós e nós mesmos nos tornamos o santuário de Deus. Lá em 1 Pedro 2,9, nós vamos ver também que por causa de Jesus Cristo, nós agora somos os sacerdotes de Deus, os servos de Deus. Essa nova aliança, ela não é mais baseada na lei, mas agora ela é baseada no cumprimento da lei em Jesus Cristo, que transborda a graça sobre a nossa vida. E agora nós somos chamados a conhecer essa nova aliança e viver a partir desse novo mediador que é Jesus Cristo, para que nós mesmos nos tornemos altares de testemunho, tanto para aqueles que estão dentro da nossa casa, quanto para aqueles que estão fora dela. Nesse momento de quarentena que nós estamos vivendo, nós não temos mais acesso à nossa igreja, não temos mais um acesso pessoal ao nosso pastor ou missionário. E a minha pergunta para você é, mesmo sem acesso a esses lugares e a essas pessoas, você continua fiel a Deus? Ou você ainda vive na antiga aliança como se dependesse de um lugar ou de uma outra pessoa para ser fiel a Deus? O que essas 3 tribos fizeram ali construindo esse altar, ele nos serve de exemplo. Que a nossa fidelidade ao nosso Deus, ela não deve e nem precisa mais depender das circunstâncias. Nós, como seres humanos, temos um forte desejo, um esforço quase desesperado de criar mediadores, de ter intermediários para o nosso relacionamento com Deus. Porque nós detestamos reconhecer em nós a necessidade de mudança. E estar na presença de Deus é ser transformado, é enxergar em si mesmo aquilo que precisa ser mudado. E por isso nós gostamos muito quando nós podemos mandar alguém outro à presença desse Deus para que depois venha e nos traga aquilo que é a mensagem de Deus. Na verdade, na nova aliança, nós somos chamados a nós mesmos estarmos diante da presença desse Deus, ainda que isso exija de nós transformação, ainda que isso exija de nós um abandono de coisas que não fazem parte dessa aliança. Nessa nova aliança na qual nós vivemos agora, só um único mediador é necessário, Jesus Cristo. Isso porque na cruz, Jesus foi o santuário, Jesus foi o sacerdote que ofereceu a si mesmo como um sacrifício diante de Deus. Ele cumpriu toda a lei e levou sobre si as consequências do nosso pecado. E por isso, ele é o intermediário suficiente para o nosso relacionamento com Deus. Ele é tudo o que você e eu precisamos para ter esse relacionamento. Se nós pudermos ir à igreja, que legal. Se nós temos um pastor, um missionário, nossa, isso é muito bom. Mas a nossa fidelidade não deve depender dessas coisas.
E eu quero deixar 2 perguntas para você refletir nesse dia. A primeira delas é: a tua vida ela tem sido um altar de testemunho para as pessoas da tua casa e as pessoas de fora dela? E a segunda pergunta que eu tenho para você é: agora que você não pode ir à sua igreja, assim como o povo tinha receio de não poder ir a Siló, ainda assim os teus filhos, eles sabem quem é o Senhor da tua vida? Quem é o Senhor dessa família? Desejo que essa palavra ela possa encontrar você e que você possa perceber o quanto a nova aliança ela é um presente para nós, de que nós podemos ter acesso a esse Deus, nós podemos conversar com Ele e aprender com a sua palavra e estar diante dEle, viver a nossa vida com um sacrifício para esse Deus. Espero que essas perguntas elas possam te levar a uma mudança e espero que a tua resposta ela possa ser sincera também, para que Deus possa trabalhar no teu coração, que a tua fidelidade não dependa das coisas, mas dependa unicamente do nosso Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Agradecemos a Zê pela palavra que foi trazida a nós hoje. Esse chamado à fidelidade, que é um chamado muito pessoal. Nós temos diante de Deus um compromisso, uma missão. Ele fez conosco uma nova aliança em Cristo e cada um de nós pode adorá-lo, bendizê-lo, estar com Ele, estar em contato com Ele. Não existe nenhum impedimento para que nós possamos ter um relacionamento com esse Deus. Dessa forma, nós também queremos entregar a Deus qualquer tipo de motivo de oração que a gente possa ter. Na nossa comunidade, essa semana, nós tivemos também algumas coisas que aconteceram. Nós queremos lembrar hoje em oração da família Deckert, que perdeu recentemente a Marlene. Ela faleceu e nós queremos desejar aos familiares que também Deus possa estar confortando a vida deles. Queremos também lembrar da Rosane Bins, que está agora também com a saúde um pouco fragilizada, para que Deus possa estar guardando a ela, guardando a sua saúde e sua recuperação, e também possa estar dando aos médicos sabedoria do que deve fazer a seguir. E nós também queremos lembrar da família Pereira. A dona Otenila foi operada essa semana, ela fez uma operação no joelho, e nós queremos também orar para que Deus possa estar guardando a sua recuperação, estar guardando também a sua mente, guardando os familiares que estão cuidando dela. Nós vamos orar. Quero convidar você para, assim como está em casa, colocar também diante de Deus os teus motivos de oração, os teus pedidos, os teus agradecimentos. E para isso nós agora estaremos orando juntos também. Pedimos a Ti, Senhor, que Tu possa abençoar as nossas vidas. Também que nós em nossa casa possamos estar sendo Teus altares, que nossa vida seja o centro da Tua adoração. Nós pedimos a Ti, Senhor, que a nossa conduta ela seja orientada por Ti. Nós pedimos que o Senhor possa também, dentro do nosso lar, estar falando a nós, falando com a Tua palavra, com o Teu Santo Espírito. E agradecemos porque, mesmo que hoje não possamos estar num templo religioso, ou até junto com os irmãos da fé, que nós gostaríamos de estar, ou com talvez o nosso missionário, o pastor, ainda assim o Senhor está conosco e não nos abandona. E nós, Senhor, pedimos que Tu possa cuidar da nossa vida e de cada situação que nós vivemos. Lembramos aqui da nossa comunidade, que o Senhor guarde a família Deckert, que possa também estar guardando a eles neste momento de dor e de luto, que possa guardar a Rosane Bintz na sua recuperação, também de procedimentos que ela possa estar fazendo adiante para a sua saúde ser restaurada. Guarda a dona Otenila, ajude-a, Senhor, a se recuperar dessa cirurgia. Também possa estar guardando toda a sua família que está cuidando dela. Nós pedimos pelas famílias aqui da nossa comunidade que estão passando por crise financeira, também por questões psicológicas, que o Senhor possa guardar na nossa mente e coração. Nós nos entregamos em Tuas mãos, Senhor Jesus. Pedimos que Tu esteja conosco e Tu possa nos abençoar adiante. Amém. Também a Zé quer passar para nós um aviso agora. Talvez você tenha recebido no seu WhatsApp um folder sobre a nossa promoção do Fome de Amor. A gente está mais uma vez pedindo ajuda, a sua ajuda, para que a gente possa estar contribuindo com a Secretaria do Desenvolvimento Social e Habitação. Eles estão montando kits para entregar a famílias carentes
E se você quiser contribuir, você pode contribuir com materiais de higiene, de limpeza ou leite. E você pode entrar em contato conosco, nós podemos buscar aí na sua casa, ou você pode trazer também aqui na Milk, e nós vamos estar reunindo esses materiais e levando até a secretaria para que eles possam concluir esses kits. E eu desejo a vocês uma abençoada semana. Deus guarde o coração de cada um de nós. E também, se você tem motivos de oração, se você quer entrar em contato conosco, os nossos contatos estarão projetados aqui no final do vídeo. Desejamos a vocês que Deus possa estar guardando a todos e que o seu Santo Espírito seja aquele que vai orientar e guardar o teu coração hoje e sempre. Amém. Uma boa semana.